galera, tudo certo com vocês? Vamos conversar um pouquinho hoje sobre a diferença entre um pet shopping e uma agropecuária. O que é melhor para se trabalhar, o que traz mais resultado, o que precisa de mais dedicação? Fica comigo, nós vamos conversar sobre isso hoje. Eu sou Sandra Bellato, eu sou empresária do ramo de pet shopping e médica veterinária há 22 anos. Vamos lá! Sandra, eu quero abrir um negócio. O que eu abro? Uma agropecuária ou um pet shopping? Depende. Depende do que você gosta, depende de onde você mora, depende do espaço físico que você tem. Tudo depende. Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Bom, para falar sobre isso, eu vou contar um pouquinho da minha história. Quando eu mudei para minha cidade, quando eu voltei para minha cidade, eu vim trabalhar numa agropecuária. E eu montei um consultório veterinário e um banho-tosa anexo a essa agropecuária, como se fosse um arrendamento, um acordo. Então, nós tínhamos uma parceria de trabalho, Então, eu trabalhava com os pequenos e tinha a agropecuária com a venda de produtos, de pequenos e grandes. O interesse deles na minha contratação era justamente migrar mais da parte de grandes animais e da parte agro, de plantas, adubos e etc., mais para o mercado pet. Isso aconteceu há mais ou menos uns 16, 17 anos atrás. O mercado pet estava começando a crescer e eles, visionários e enxergando longe, vamos abocanhar esse mercado. Eles eram uma agropecuária com muito pouco atendimento para pequenos. Eles até tinham um veterinário trabalhando, mas muito mais focado na parte de gado. Então, era um veterinário que atendia grandes animais em fazendas. Qual que é a diferença básica entre trabalhar com um pet shopping e com uma agropecuária? O pet shopping, você vai focar nos pequenos animais. Começou focando em cães e gatos, migrou para ferretes, passarinhos, hamster, esquilinhos, Então, esses animais menores, animais de estimação, muito focado ao atendimento de animais de pequeno porte. Quando a gente fala de uma agropecuária, é agropecuária. Ela não está tão focada aos pequenos animais. Óbvio que quem já está no ramo da agropecuária não vai querer perder a boquinha do crescimento do mercado de pequenos animais. O mercado foi crescendo com o tempo, foi crescendo naturalmente. Então, todas as agropecuárias começaram, além de trabalhar com plantações, adubos. Aqui na minha cidade, é uma cidade interior, nós temos muito sítio, tem gente que trabalha com plantação. Então, tem algumas agropecuárias que têm inclusive peças de trator para venda, porque isso é forte na minha realidade. Agora, vamos supor que você tem um pet shopping ou uma agropecuária no centro de São Paulo. Acho que tu não precisa ter peça para trator. Você entende? Então, cada um vai migrar para o que precisa na sua região. Se você já trabalha com o mercado online, você pode ter uma gama de produtos muito maior, porque você vai enviar, você vai vender isso e vai fazer a entrega. O que tem que estar nos teus custos é justamente frete, tudo isso tem que estar incluso quando você vai fazer cálculos, Mas a agropecuária, ela inclui tudo isso. Na cidade interior, pasto para fazer por causa do inverno, Então, para fazer produtos para fazer silo, tudo isso tem que estar incluso dentro de uma agropecuária. Quais são as desvantagens? Primeiro, você tem que ter um local maior. Então, o seu espaço físico precisa ser maior para uma agropecuária do que o espaço para pequenos animais. Quando você está falando de ração para cachorro, você tem sacaria de 15 quilos. Às vezes, sacaria de 25. Você tem pacotinhos de 1 quilo de ração, de 3 quilos de ração. Mas o cliente vai lá e compra um pacote. Vou lá e compro um pacote de ração de 15 quilos a cada 15 dias, se ele tem um cachorro grande. Quando você está falando de pecuária, você tem pacotes de até 50 quilos. Você tem
clientes que vão lá e vão te comprar 20, 30 sacos de 50 quilos. O espaço físico que você precisa para armazenar tudo isso é muito maior. Então, espaço físico é uma das coisas que você tem que mudar se você for fazer uma agropecuária. Se você vai trabalhar com sal, o sal vai corroer tudo que é de ferro dentro da sua empresa. Então, você tem que ter um local específico para armazenar esse sal. Um cliente vai lá e compra 15 sacos de sal. Então, você não pode ter 1, 2 no estoque, certo? No meu pet shopping, quando eu me separei da agropecuária e abri o meu pet shopping, eu optei por trabalhar com rações premium e super premium. Por quê? Porque era o meu público. O meu público era para isso. Como o meu espaço físico não era gigantesco, eu não conseguia ter todos os tipos de ração para poder trabalhar com elas com qualidade. Então, eu nichei para rações premium e super premium. Trabalho assim até hoje, não me arrependo, para mim tá legal porque é o meu público. Quando você vai abrir uma agropecuária, você tem que ter o agro. Então, é adubação, são flores, são sementes e por aí vai. Você tem que ter um conhecimento sobre isso ou contratar pessoas que tenham conhecimento sobre isso. Num pet shopping, eu quero trabalhar só com meninas. Meninas pequenininhas e tal, que estão mais frágeis. Elas não vão conseguir vender sacos de 50 quilos de ração. Então, quando você tem o trabalho da pecuária, você precisa se preocupar em colocar pessoas capazes em carregar aquilo, colocar no carro do cliente, né? Ter aqueles carrinhos de transporte. Sabe aqueles carrinhos de colocar a ração em cima? O que você conta com isso? Que entre as prateleiras do seu pet shop você tem espaço para circular com aquele carrinho. Olha, novamente, o espaço físico. Quando você nicha, qual que é a vantagem de nichar? Né? Do tipo, eu vou trabalhar com cães, ração premium e super premium, antipulga é sol de primeira linha, shampoo eu só vou ter uma marca e aquele super premium. Você tem um estoque menor e uma necessidade de espaço físico menor. Quanto maior a gama de produtos que você tem, você também tem maior gama para oferecer. As suas chances de assertividade com o cliente, de conseguir encontrar alguma coisa que ele queira, é maior. Mas a sua necessidade de estoque também é maior. Vamos falar sobre o estoque, né? Por que eu digo assim, o seu estoque é maior, o seu estoque é menor? Estoque, vocês já sabem. Vocês têm que olhar para os produtos do estoque de vocês e imaginar o dinheiro empilhadinho em cima do outro. Então, o estoque é o seu dinheiro parado. Qual é a sua capacidade de ter um dinheiro parado? Sandra, eu tenho 1 milhão para investir, eu tenho 500 mil para investir. Cara, guarda 40% disso para fazer capital de giro e o resto você pode investir. Você pode investir em colocar estoque, em fazer propaganda, mas guarde 40% do capital que você tem para trabalhar como capital de giro. Entende? As empresas quebram por falta de capital de giro, não é por falta de mercadoria. A maioria das empresas não quebra por falta de cliente. Elas têm clientela, elas quebram por falta do capital de giro. Algumas agropecuárias optaram por não trabalhar com tudo isso. Sandra, eu sou agropecuária, mas eu vou focar mais nos cães. E aqui na minha região tem muito gado de leite. Eu vou ter ração do gado de leite, vou ter galões de leite para vender, mas eu foquei só no gado de leite. Outras agropecuárias, eu conheço agropecuárias em que o dono é apaixonado por cavalos. E o que acontece? Um apaixonado por cavalos conhece pessoas apaixonadas por cavalos. Então ele atende só o ramo de pequenos animais e ele tem produtos para equinos. Por quê? Porque ele já tinha um network, ele já tinha um hall de amizades de pessoas que consomem isso. Então ele aproveitou o espaço dele e focou em equinos. Então ele conseguiu colocar aquilo. Ele colocou mais coisa no negócio dele, ele atende os dois públicos. Ele tem conhecimento para isso. Né? Porque ele já é um apaixonado por cavalos, então ele já conhecia disso, já era um amante de pequenos animais, já detinha o conhecimento sobre ração, produtos para cães, banho e tosa, hotelaria, então ele já detinha esse conhecimento, ele uniu com o conhecimento dele de equinos e montou um negócio para os dois. Perfeito. Agora, querer abraçar o mundo sem ter conhecimento e sem ter essa capacidade financeira de se manter, você precisa pensar 2 vezes. Eu não detenho
conhecimento sobre peixes, por exemplo, que entraria dentro de um pet shopping de pequenos. A gente até não fala muito de peixes aqui, mas é uma boa opção, é uma coisa que está crescendo muito. Nesta agropecuária em que eu trabalhava e que na época eles estavam tentando migrar para pet shopping, eles tinham um setor de aquarismo, gente, muito forte. E era muito legal, era lindo de ver o proprietário da loja trabalhando com os aquários. Ele montava muitos dos aquários, tá? Ele pedia para vidraçarias fazer o vidro do aquário e ele montava, ele colocava os enfeites, fazia toda o isolamento para não ter vazamento no aquário. Bom, ele tem um monte de trabalho ali para fazer. Ele fazia os terrários das tartarugas e era lindo de ver. E sabe por que era lindo? Porque ele amava aquilo. Então você via ele chegar cedo na loja todos os dias, ir lá e medir o pH do aquário, e medir a temperatura do aquário, conversar com os peixes, alimentar todo mundo, ver se todos estavam numa movimentação normal. Era lindo porque o amor estava envolvido ali e ele tinha muito conhecimento. Então assim, a perda de animais era muito pequena, né? A perda de peixes era muito pequena e ele explicava para o cliente, ensinava como cuidar, qual era o pH correto para cada espécie de peixe, qual era a temperatura adequada, porque a nossa região aqui é fria, né? Então, qual era a temperatura adequada que deveria deixar o aquário? E era maravilhoso. E eu vou te dizer que o setor de aquarismo era um dos que mais rendia financeiramente na agropecuária. Você está entendendo que é de ter o conhecimento e o amor sobre aquilo? Eu não tenho aquarismo no meu pet shopping. Quando eu abri o meu, eu não coloquei o aquarismo. Por quê? Porque faltava o conhecimento. Eu não entendo de aquário, eu não sei qual peixe fica em qual pH, qual peixe que eu posso misturar. Eu sei que o beta a gente não pode colocar junto com os outros, que o beta macho vai brigar. Mas aquele conhecimento mesmo do aquarismo, o dia que eu quiser colocar isso dentro do meu pet shopping, eu preciso buscar conhecimento específico sobre isso. Eu vou colocar produtos, vou virar uma agropecuária e eu vou colocar produtos de gado de leite na minha loja. Qual é o conhecimento que eu detenho sobre isso? Se eu não detenho sobre isso, de repente eu posso ter uma sociedade, eu posso colocar alguém ali que detenha esse conhecimento, mas alguém precisa entender do negócio. Vocês estão conseguindo pegar o fio da meada do tipo, o que eu abro? Eu abro uma agropecuária ou eu abro um pet shopping? Depende do que você quer, tá? Na verdade, tudo pode. É você quem escolhe o que você quer fazer. Lembrando que quando a gente fala de faturamento, quanto maior for a gama de serviços e produtos que você oferece, mais fácil fica de você alcançar um faturamento. Faturamento não é sinônimo de lucro, mas a gente fala muito sobre isso. Eu quero alcançar um faturamento de 40 mil. Cara, um faturamento de 40 mil, eu tô dizendo hoje entre banho e tosa e loja. Se você tem banho e tosa, loja e hospedagem, você já poderia aumentar esse faturamento aí para uns 50 mil. Não, Sandra, eu tenho creche, hotel, loja e banho e tosa. Pô, vamos aumentar esse faturamento aí. Sandra, eu deixei de ser um pet shopping e eu sou uma agropecuária, eu tenho ração para grandes. Cara, joga o teu faturamento para cima de 100. Só que você precisa lembrar que o seu faturamento não está ligado diretamente com o seu lucro. Para isso, a gente precisa de ter conhecimento. De quê? De precificação, de algumas planilhas, de como fazer os cálculos certos para saber qual é o nosso lucro. Tá? Então assim, a agropecuária, você aumenta muito a gama de produtos, então isso faz com que você jogue o teu faturamento lá para cima. E isso, em alguns casos, é maravilhoso, mas você precisa deter o conhecimento sobre aquilo. O que mais que eu posso dizer de agropecuária? Cara, daqui a pouco você é uma pessoa que entende de plantação, você entende de quais pastagens precisam ter no inverno, quais pastagens são para o verão, como que aduba a terra, como é que mexe a terra, como faz uma plantação de milho, de melancia, de moranguinho. Você consegue colocar no mesmo negócio aquilo que você detém conhecimento. Sandra, se eu for mexer com pastagem, preciso ter todas? Não! Coloca a pastagem que tem na sua região, coloca a necessidade da sua região. Começa aí em outras agropecuárias, veja com o que eles trabalham. Conheçam pessoas que trabalham com plantação. Você
tá entendendo? Você faz um planejamento. A agropecuária no sul do país não vai ser a mesma agropecuária do Nordeste, porque as necessidades são diferentes, as produções são diferentes. Você tá entendendo? Tipo assim, ó, eu acredito que no Nordeste não tem gado de leite, eu não vou dar certeza disso. Ou se tem, tem menos. Por quê? Porque o leite é de uma região mais fria, né? Então precisa da temperatura, ou de repente lá é um tipo bovino diferente do que tem aqui, né? Eu que estou no sul. Então você precisa de ter o conhecimento e saber na sua região qual vai ser o produto que você pode oferecer e que você vai ter procura, tá? Por enquanto, né? Vamos falar um pouquinho dos lockdown. A agropecuária não entrou dentro do lockdown, porque como ela vende produtos alimentícios, ela poderia ficar aberta, né? Porque não pode deixar os animais morrerem de fome. A agropecuária foi a primeira que foi liberada. Tipo assim, foi liberada já no primeiro dia do lockdown, agropecuárias podem trabalhar. Pet shoppings precisaram entrar, muitos competição, até provar que trabalhava também com alimentos, que era necessário. Muitas agropecuárias não trabalham com alimento super premium, então o animal que come alimento super premium precisava do pet shopping, demorou um pouquinho mais. Mas a agropecuária, ela entra dentro de um ramo, assim, sabe? Tipo, o setor agropecuário pode trabalhar. O setor agropecuário, às vezes, recebe ajudas do governo, onde você consegue pegar empréstimos com mais facilidade. Quando é um ramo de pet shopping, às vezes você tem que provar qual é aquele serviço que você faz. Então, legalmente, o setor agropecuário ainda está mais o nome ali, que te facilita algumas coisas, né? Então, você pode pensar nisso também. E é aquilo que eu falei, quanto maior for a gama de produtos que você tem, maior vai ser o seu alcance de faturamento, o que não significa que você vai ter lucro com isso, mas quanto maior o teu faturamento, maiores são as chances de você conseguir um percentual. Por exemplo, vamos dizer que eu consigo trabalhar com um lucro de 10%, é o que eu quero, a minha meta. Lucro de 10% é um lucro alto, tá? Então assim, eu tenho um faturamento de 40 mil e eu trabalho com um lucro de 10%, eu tenho 4 mil reais de lucro. Né? Lucro é o que sobra da empresa para dividir entre os sócios ou para reinvestir na empresa para um crescimento. Esse lucro não é seu. Você já tirou o seu prolabore da empresa. O seu prolabore é um custo fixo da empresa. Você vai lá e diz assim, eu tiro um prolabore de 4 mil reais. O seu prolabore já foi tirado. O lucro é da empresa. É aquilo que você vai utilizar para dividir entre sócios ou para reinvestir na empresa. Você pode dizer assim, eu vou ficar sempre com 10% do lucro e eu vou reinvestir na empresa 90% do lucro. Então, se deu lucro de 4 mil, você já tirou o seu prolabore, mas você vai ficar com 10% disso. Então, você vai lá e você vai ficar com mais 400 reais. O restante você vai investir. Não, 50% do lucro eu vou retirar para mim, como sócio. E 50% do lucro eu vou reinvestir na empresa. Então, se deu 4 mil de lucro, você vai pegar 2 mil para você. 2 mil você reinveste na empresa. Só que isso precisa ser consciente, tá? Que acontece muitas vezes das pessoas assaltarem a própria empresa. Então, assim, a empresa tá tendo um faturamento de 40 mil e eu quero tirar um prolabore de 10. Cara, tu não vai conseguir. Numa empresa de 40 mil não dá para tirar um prolabore de 10 mil. Né? Você tem que ter consciência do que você consegue. Então, poxa, mas o meu custo de vida é de 10 mil. Eu quero tirar 10 mil. Vamos pensar em ampliar o seu negócio. De repente, uma agropecuária é uma boa. Você detém algum conhecimento, você é apaixonado por bovino, você é apaixonado por suíno, você cria, você tem sítio, você já conhece, seu pai sempre trabalhou com isso. Daí são as diversas histórias, né? Ou equinos, começa a focar naquilo. O teu faturamento é de 100 mil. Opa, você está olhando que 10 mil já é os 10% dos 100 mil? Aí já existe uma possibilidade maior de você aumentar o seu prolabore. Vai aumentar o seu serviço? Vai. Vai aumentar a gama de necessidade de conhecimento? Vai. Vai aumentar a sua necessidade de capital de giro? Vai. Vai aumentar o seu estoque, o que significa um dinheiro parado? Vai. Só que se a sua estrutura é para isso, tá tudo legal. Porque a gente vai trabalhar com percentual, entendeu?
Então, se você quer ampliar para uma agropecuária, cara, é muito massa, mas faça isso de acordo com a sua capacidade de dar um passo. Então, você tem aí 100 mil reais, guarde 40% para você fazer capital de giro. O que é o capital de giro? O capital de giro é o dinheiro que você tem para manter a sua empresa até que você receba do seu cliente. Porque muitas vezes o seu cliente vai dizer que vai pagar em 30 dias, mas comprou no boleto. Ele atrasa o boleto, ele não te pagou em 30 dias. Como que você faz para manter a sua empresa? É o capital de giro. Ah, o cliente quis comprar em 30, 60 e 90. Você vai demorar 30, 60 e 90 para você receber esse dinheiro. O capital de giro é o que segura a sua empresa. Ah, Sandra, eu antecipo o meu cartão. O cliente paga 30, 60 e 90, mas eu recebo em 2 dias. Opa, abre o olho, porque o banco está ficando com parte do seu lucro. É isso que você precisa? Se você não precisar antecipar, não dá o seu lucro, não dá parte do seu lucro para o banco. Espera para receber na data. Uma coisa que eu gosto de fazer são planos para atendimento, por exemplo. Você pode ver o quanto um cliente vai gastar de ração por ano. Faz um plano para ele. Sabe? Aí, ó, ele paga toda a ração do ano antecipado no cartão parcelado. Sabe qual que é a vantagem disso? É você ter uma previsão do quanto você recebe no mês, né? Planos de saúde para banho-tosa também é mais ou menos isso. Ah, eu tenho 10 planos a R$160. Você já sabe que você vai ter R$1.600 no mês que vem que vão entrar. Né? Então, eu tenho 100 planos, você já sabe que você tem lá 11 mil, né, para entrar, 16 mil para entrar, entendeu? Então, aquilo ali vai entrar, entende? Então, você tem certeza daquelas contas, você sabe mais ou menos com o que você pode gastar. Então, esses planos de fidelização ou parcelar as coisas, super vale a pena. Uma coisa que eu posso fazer também na parte de veterinária, para quem tem o consultório veterinário, é você montar um plano com o valor das vacinas, uma consulta e um check-up. Aí depende do que você coloca no seu check-up, exames de sangue e ultrassom. Você vê o valor que isso dá, parcela em 10 vezes para o cliente, 10 ou 12 vezes, depende do que a sua maquininha recebe. E você sabe que você tem aquele valor todo mês. E o cliente tem direito a uma consulta no ano, a um check-up no ano e as vacinas. Não é de graça, mas para o cliente, às vezes, quando ele vai fazer o reforço vacinal, vai lá dar R$500. Puta, Sandra, eu não tenho R$500 para fazer todas as vacinas. Então, eu vou fazer só uma vacina. Daqui a pouco, no mês seguinte, ele esquece de fazer a outra. Assim, você já fez um plano. Quando chegar a época de vacinação do animal, já está tudo acertado. Ah, Sandra, se eu tiver que levar o meu animal para fazer tosa em um banho, fica muito caro. Se ele já está adaptado a pagar aquele valor mensal, ele vai levar toda semana, o animal vai estar mais bem cuidado, você tem a garantia, você tem fidelização do seu cliente. Ele vai toda semana levar o cachorro no seu pet shopping. Se ele precisar comprar uma escovinha, ele vai comprar onde? Ele vai comprar contigo. Se você tem uma agropecuária e ele resolveu ganhar um cavalo, ganhou um sítio, no sítio tinha um cavalo, ele vai perguntar a informação para ti, ele já está adaptado aí no seu pet toda semana, né? Então, mesmo que você trabalhe mais com a linha pet, mas você detém o conhecimento de alguma coisa de agropecuária, você expande a sua capacidade de ganhar dinheiro, né? Então, isso é muito legal. Depende do que você quer dedicar. É claro que você vai ter que ter uma equipe maior, tudo vai crescer, mas inclusive o seu faturamento. E se o seu faturamento cresce, as chances de percentual de lucro também estão crescendo em valores. É melhor ganhar 10% de 150 mil do que ganhar 10% de 40 mil. Beleza? É só uma maneira de você pensar. Então não tem melhor e não tem pior. Mas a agropecuária tem uma gama maior para você trabalhar. Precisa do espaço maior também. Então isso às vezes, para mim, ter uma agropecuária, o grande problema sempre foi o espaço. O meu espaço é alugado, né? Eu já trabalhei numa sala comercial que era embaixo de um prédio, então eu não tinha muito para onde expandir. E agora eu tô numa casa, mas mesmo assim é uma casa que não comportaria um salão para eu colocar sacaria de ração de grandes. E como eu não detenho muito desse conhecimento, eu nunca trabalhei com grandes animais, então é uma coisa que eu opto por não trabalhar. Eu gosto muito de trabalhar com os pequenos.
né? O que eu ainda quero, de repente, ampliar no meu pet shopping, que eu tô no pensamento, é a linha do aquarismo, porque é uma linha que tá crescendo e que tem uma margem grande. Ela não tem uma competição muito grande entre os pet shoppings, então você consegue ter uma margem legal, você consegue trabalhar legal. Por exemplo, é o que a gente não tem nas rações, né? As nossas margens de rações normalmente são muito pequenininhas, a gente tem que trabalhar muito próximo ali do mercado para a gente não perder cliente. Então a gente tem uma margem pequenininha, a gente não pode perder dinheiro, mas a gente também não quer perder cliente, então a gente tem uma margem pequenininha. E no aquarismo a gente não tem isso. Não tem um aquário exatamente igual ao outro. O aquarismo vai contar muito com o suporte que você vai dar para o cliente, né? Que é a mesma coisa às vezes da ração do grande. Vai depender do suporte, do que você pode explicar, como dar, a quantidade, oferecer, cuidados, né? Tudo depende de conhecimento. Então o que você vai ter? A escolha é sua, né? Eu vou resumir um pouquinho aqui o que a gente não pode esquecer, então, quando a gente for pensar em ampliar ou mudar para uma agropecuária. Espaço físico, né? Quanto mais coisas você tem para venda, maior vai ser a sua necessidade do espaço físico. Capital de giro. Não pegue todo o dinheiro que você tem guardado e coloque em estoque. O estoque quebra o teu negócio. Você precisa do capital de giro para você poder manter a sua empresa até que você esteja recebendo dos seus clientes, tá? Então, não coloque tudo em estoque. Detenha o conhecimento. Não trabalhe com produtos que você não conhece, que você não sabe. Se você quer trabalhar com alguma coisa e você não detém o conhecimento, procure o conhecimento para você poder trabalhar, tá? Você precisa conhecer aquilo ali, né? Então, você precisa deter o conhecimento dos produtos. O que mais? Pessoal, gestão de cliente, de funcionários, tá? Então, aprenda um pouquinho, saiba como trabalhar, né? Funcionário não é seu escravo e ele nunca vai ficar te devendo favor. Ah, eu dei emprego quando ele precisou. Cara, você só deu emprego porque você precisava de um funcionário. Então tá sendo uma troca justa. Ele trabalha e você acerta legalmente com ele tudo certinho. Então faça a gestão de funcionários. E pense, tá querendo ampliar? Agropecuária é uma boa coisa. Beleza? Fiquem com Deus, espero que vocês tenham gostado. Deixe aqui embaixo os comentários se de repente eu não falei sobre alguma coisa que você tem curiosidade. A gente grava um novo vídeo e deixa o comentário para você ali, tá bom? Um abraço para todos.